Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre globalização. Vamos fazer uma recapitulação de tudo que nós vimos durante esse mês, tá? A gente viu que globalizar significa estar relacionado com três palavras que estão aí colocadas, listadas no slide. Globalizar é ao mesmo tempo sinônimo de integração, porque nunca antes nós estivemos tão integrados no mundo, né? A partir do desenvolvimento dos transportes das comunicações, esse processo aproximou as pessoas, né? Cada vez mais, né? Encurtando as chamadas distâncias. Parece que a gente vive num mundo onde essas distâncias é cada vez menor, né? Outra palavra que define globalização muito bem é a interdependência. Hoje os países dependem mutuamente uns dos outros, né? E esse processo de interdependência ele é verificado, por exemplo, na formação de blocos regionais, né? Onde os países não atuam mais sozinhos, ou de organizações, né? Econômicas, sociais, né? Organizações que têm como objetivo fortalecer vínculos de um grupo de países, né? E globalizar significa também o que? Homogeneizar, tornar as coisas iguais, né? Hoje parece que nós vivemos numa aldeia global, né? Tendo os mesmos costumes, hábitos, falando a mesma língua, né? Na globalização, essa homogeneidade dos costumes, né, estimula, né, as trocas de experiências entre as pessoas de diferentes lugares, mas ao mesmo tempo nos torna iguais, né? No hábito de consumir, na língua que nós falamos, nos tipos de produtos que nós utilizamos. Então a gente perde um pouco dessa característica cultural. Embora, né, muitos autores apontam que embora haja uma tendência de homogeneização, né, nas relações em relação à globalização, permanece também, né, as resistências culturais, né? A cultura não desaparece de cada povo, no lugar onde eles vivem, elas vão se manifestar, mas existem traços gerais de homogeneização, né? Que ocorre no hábito alimentar parecido, no vestuário, no modo de falar, dentre outros aspectos da vida humana. Então, globalizar, em linhas gerais, perceber o mundo de forma mais integrada. Nunca antes a gente viu isso. Tanto é que um acontecimento que ocorre num lugar, ele se reflete rapidamente no outro. Esse mundo é interdependente, os países dependem um dos outros, né, para desenvolvimento das relações econômicas, sociais, políticas. E esse mundo é cada vez mais homogeneizado, como se a gente vivesse numa aldeia global, todos falando a mesma língua e tendo costumes parecidos, semelhantes. O histórico da globalização está relacionado à terceira revolução industrial, que é também chamada de revolução técnico-científica, ou revolução da informação, do conhecimento. É aquela que culminou com o desenvolvimento da robótica, da computação, né, desses campos do saber. Isso fez com que houvesse uma aceleração da produção, da tecnologia. Então isso gerou uma mudança, né, significativa em relação ao cotidiano, em relação aos equipamentos que a gente utiliza. Então, com a terceira revolução industrial, a gente teve, por exemplo, a emergência da internet. Com a emergência da internet, nós tivemos a oportunização de uma massificação maior dessa informação, né? O surgimento de novos produtos cada vez mais acelera, né, os processos produtivos e, ao mesmo tempo, diminui o tempo dedicado à produção de um determinado bem. Então, a terceira revolução industrial é a revolução da técnica e da ciência, onde na universidade são gestados os novos produtos que nós utilizamos em nosso cotidiano. Outro histórico da globalização é que ele só foi possível, essa ideia de que nós vivemos num mundo global, que as distâncias estão menores, a partir da evolução dos transportes e das comunicações. Hoje você pode ir para a Europa, para o Japão, para os Estados Unidos, para qualquer canto do mundo, desde que você tenha acesso ao capital. Houve uma evolução do transporte aéreo, marítimo, ferroviário, naval que oportunizou isso. Além disso, a gente tem uma maior difusão da informação, informações sobre esses países, sobre como viajar. Então, isso fez com que houvesse, né, um cenário ideal para o desenvolvimento da globalização. Mercadorias são transportadas de um lugar para outro, pessoas, né, enfim, e tudo isso é facilitado a partir da evolução do sistema de transporte e de comunicação. Esse quadro também foi possível a partir do fim da Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi marcada pela bipolaridade, né, onde a gente tinha ali até os anos 80, né, até o início dos anos 90, na verdade,
uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Então, enquanto durou essa disputa ideológica, nós não tínhamos aí uma abertura para a formação de blocos econômicos, para o surgimento de novos problemas, como os ambientais, né, a ascensão de minorias. Então, com a queda da guerra da bipolaridade, o mundo vai abraçar novas pautas, né? E essas pautas vão culminar também com o processo de globalização econômica, onde os países vão se agrupar não a partir do que elas têm em relação ao poderio militar, mas a partir do que elas proporcionarem para as outras em aspectos econômicos, desculpe, e tecnológicos. O padrão de poder muda. Uma grande potência não é mais considerada aquela que tem um poderio militar, mas sim aquela que tem um poderio econômico e tecnológico. Então, com o fim da Guerra Fria, a gente tem aí um leque de possibilidades, uma integração maior entre os países, uma tendência de homogeneização, difusão de padrões de consumo, né, de produção pelo mundo, que vão gestar esse período que a gente chama de globalização. São características dessa globalização. Há uma maior difusão dos capitais, esses capitais, via de regra, são especulativos e produtivos. O capital especulativo é o dinheiro que é aplicado em bolsas de valores que circula pelo mundo inteiro, é o chamado smart money. Esse dinheiro é utilizado, via de regra, para especular em mercados que apresentam juros mais altos, em mercados mais vantajosos. Nos países onde há altas taxas de juros, onde há uma dependência maior esses capitais se apresentam para ancorar no processo produtivo e, ao mesmo tempo, para obter vultosos lucros a partir dos juros mais elevados em relação às suas nações de origem. Então, geralmente, capitais especulativos partem dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Outra marca, né, da globalização é que esses capitais produtivos, eles têm como principal representação as empresas multinacionais. Essas empresas multinacionais, elas se espalharam pelo mundo inteiro, como o nome já diz, multinacionais estão em várias nações. Geram uma dependência econômica e tecnológica, porque esses países que recebem essas empresas multinacionais não desenvolvem tecnologias próprias apenas, montam produtos e absorvem os perfis e padrões tecnológicos que são gestados no mundo desenvolvido. E a dependência econômica ocorre porque parte dos recursos arrecadados nesse país são repatriados para os países de origem. A difusão dessas multinacionais, a gente lembra, mudou os padrões de consumo, principalmente no mundo subdesenvolvido. Muitos autores apontam que essa é uma das vantagens, seria uma das vantagens da globalização, que a chegada das empresas multinacionais teria provocado um aumento do padrão de consumo e, consequentemente, um aumento do padrão, uma melhoria do padrão de vida, da qualidade de vida da população. Só que nós lembramos que a globalização também é marcada pelo reforço das desigualdades sociais. Nem todos participam desse mundo dito globalizado. Apenas aqueles que têm acesso ao capital é que participam, usufruem dessas benesses. Intensificou, outra característica da globalização é que ela intensificou os fluxos de informação, e nós estamos falando sobre isso. Vocês têm um e-mail que agora ele tem um espaço ilimitado, cresce a cada dia, né? Essa informação ela circula pelo mundo inteiro. Recentemente a gente teve problema relacionado a uma explosão em Beirute, né? Em minutos, os vídeos, né, mostrando as imagens daquele país já circulavam em escala global. Então isso mostra que o mundo está extremamente antenado no que diz respeito aos fluxos informacionais. Há um aumento do consumo de informação, né, também. Né? Cada vez mais nós temos notícias, agências de notícias internacionais que produzem informação que é padronizada, que é mais ou menos semelhante. Né? Boa parte das notícias que nós consumimos no Brasil vem da CNN, americana, da BBC de Londres, né? Da France Express, né? Da França. Então, são veículos de comunicação que ditam o que vai ser lido, né, para o mundo inteiro. Criam essas representações de que informação as pessoas devem absorver. E a gente lembra que essa informação ela é manipulada, né, a partir dos interesses dessas agências, desses países que emitem essas notícias. E aí nós lembramos que nem todos têm acesso à informação, nem todos têm acesso à internet, não é? Uma vez que nós temos grandes disparidades econômicas e sociais. Isso é um dos gargalos, né, que impedem o desenvolvimento amplo da chegada dessa informação para todos. Mas ela é massificada, ela chega para uma grande, né, massa da população, né? Porém ela não chega a todos e nem em todos os lugares.
Nações africanas, por exemplo, não são conectadas como as nações europeias, né, ou como nações asiáticas. Existem muitas diferenças de conexão, né, de acesso a recursos materiais que possibilitem ou oportunizem é, o acesso a essa informação de forma diferenciada. São também características é uma característica da globalização o aumento do vai e vem de pessoas, da circulação. O turismo hoje ele é feito em escala global. Cada vez mais as pessoas viajam, né? E essas viagens podem ser de vários tipos, a lazer, né? Para fugir do estresse e tal, para estudar a realização de intercâmbio, é muito comum os estudantes viajarem. Viagens a negócios, que é o chamado turismo de negócio, onde se participa de congressos, convenções, e ou viagens de intercâmbio, né? Que são essas viagens patrocinadas para estudantes, de um modo geral. O barateamento, o turismo, ele está muito ligado ao barateamento do preço das passagens, né, aéreas. E esse barateamento se deve a uma maior concorrência do setor aéreo, né, e também, né, uma difusão da informação que faz com que as pessoas, né, se desloquem pelo mundo inteiro, né, querendo conhecer países ou a negócios para comprar mercadorias, enfim. Então, o barateamento das passagens e o aumento da informação disponível sobre os países fez com que o turismo deixasse de ser regional e passasse a ser um turismo proporcionado ou realizado em escala global, né? A globalização ela provocou a mundialização do consumo, né? Essa mundialização do consumo ela está ligada, né, aos padrões estabelecidos a partir da presença das multinacionais nos países subdesenvolvidos, né? Quando essas multinacionais se deslocam, chegam nesses países, nós vamos ter o quê? Uma mudança no perfil de padrão de consumo, né, desses lugares. Isso provoca o que a gente chama de mundialização da produção, porque essas empresas passam a estar em vários países do mundo e, ao mesmo tempo, a mundialização do consumo. Porque o que é consumido nos Estados Unidos e na Europa agora é difundido para o mundo inteiro, através do chamado American Way of Life, que é o chamado modo de vida americano. Então, o modo de vida americano prega que você tem que consumir cada vez mais, mesmo que não tenha necessidades efetivas desse consumo. Então, é um consumo pautado no exagero, né, que ele é desacompanhado de uma necessidade, né, que você tem que consumir individualmente os produtos, então, que você tem que trocar sempre de carro, de TV, de geladeira. Existe até uma programação da indústria para isso. Os equipamentos são fabricados para ter uma duração determinada de tempo. E aí eles logo entram em desuso, né? E a gente chama esse processo de obsolescência programada, né? Quando um produto ele tem uma validade já, ele tem um tempo certo para durar, para que você renove, para que você sempre tenha a necessidade de consumir. Esse consumo desenfreado está ligado ao American Way of Life, o modo de vida americano, que é difundido para o mundo inteiro através do cinema, da música, né, dos telejornais, da informação que circula. Só que a gente lembra que há uma mundialização do consumo, mas esse consumo varia de acordo com a realidade. O consumo americano, o padrão deles é extremamente elevado. Nós não podemos comparar ao padrão brasileiro, visto que há uma diferença de renda per capita entre essas duas realidades. Mas o estímulo ao consumo é o mesmo, através da propaganda, dos meios de comunicação de massa. Essa é uma das marcas principais da globalização. Paralelo ao processo de reforço do consumo, a gente tem também movimentos que são chamados de antiglobalização. São movimentos que trabalham com a questão do regional, do local, valorizam a diversidade cultural dos lugares, né? Não trabalham com essa ideia de homogeneização, de massificação. Então procuram valorizar culturas locais, danças, ritos, festas, culinárias, né? E se difundem em diversos campos, né? Desde vestuário, culinária, né? Ao modo de viver das pessoas, as habitações, né? As relações interpessoais, né? E aí, esses movimentos anti-globalização, eles pregam, né, padrões, pregam que a gente repense esses padrões pautados no consumismo, que o indivíduo só consuma aquilo que ele realmente precisa para sobreviver.
e dar ênfase nesse consumo a produtos locais, regionais, para fomentar os pequenos negócios, para fortalecer as chamadas cadeias produtivas locais. Um desses movimentos é o Slow Food, que foi um movimento que surgiu na Europa, que é o contrário do chamado fast food. Fast food quer dizer comida rápida, slow food é comer de forma lenta, devagar, né, apreciando os pratos. Esse movimento do slow food prega, por exemplo, na questão alimentar, que nós valorizemos os produtos regionais, que a gente deguste os alimentos, que eles sejam apreciados e experimentados de forma lenta e gradual, para que a gente possa perceber todos os sabores, né, e possa ter um estilo de vida diferente, dando preferência a produtos orgânicos e produzidos no próprio local de origem, né? E aí dando uma ideia diferente da chamada comida rápida, onde você mal tem tempo de comer, você consome produtos industrializados, via de regra vem de outros países ou de outras regiões com modelos já prontos, né, no estilo de franquias. Então, o Slow Food ele vai pregar um movimento anti-globalização que vai buscar estimular em nós, né, o consumo de produtos locais, principalmente de produtos orgânicos, de produtos que existam em uma escala regional, ok? Tem uma atividade aí para vocês fazerem, tá? Em relação a esse conteúdo novamente. Boa sorte a todos.